Hoje, eu começo dizendo que o Brasil está tropeçando em suas próprias pernas institucionais. O Brasil está na iminência de levar um grande tombo por culpa daqueles que detestam a sua pátria, a sua terra, o seu país. Por que detestam? Detestam porque o país não está na mão deles. E são esses que não têm o país nas mãos, é que tratam de destruir um pouco daquilo que ainda está de pé no Brasil. É trágico quando um povo não tem o patriotismo dos espartanos, dos atenienses, não há aquele espírito do Leônidas e os 300 de Esparta, que resistiram no desfiladeiro das Termópilas, na velha Grécia, contra milhares de soldados inimigos. 300 decidiram ficar até o último minuto da vida do último homem, defendendo aquele espaço que eles saberiam e sabiam que não resistiria. Mas resistir era mais importante do que viver. Nós vimos ao longo da história isso acontecer tantas vezes, em tantas nações, povos, num contraste muito grande com aqueles outros países, nações, povos e estados que envergonharam as sociedades humanas exatamente pela covardia, pela corrupção, pela indecência dos costumes, pela promiscuidade da vida. Então, se de um lado você tinha Leônidas e os 300 resistindo no desfiladeiro das Termópilas, do outro lado você tinha Sodoma e Gomorra. Eu estou dizendo isso porque a gente vive no Brasil de hoje um país que mostra uma grande parte de suas instituições, e é preciso dizer que instituições são os organismos do Estado, como num organismo humano, como se esses organismos no ser humano apodrecessem todos, falhassem em suas funções vitais, e a gente visse, portanto, a morte derrotando a vida. Esses organismos são as tais instituições que deveriam manter o Estado vivo, evoluindo, crescente, progressista. E, ao contrário, aqueles que compõem esses organismos, essas instituições, na grande maioria, dependendo da época em que a gente vive, podem chegar à etapa mais abjeta, mais desprezível. Então, quando a gente vê, por exemplo, o século das luzes, o tempo do iluminismo histórico, em que os filósofos, os pensadores, emergiram de um momento de abstinência de pensamento. Nós tivemos, na velha Grécia, os primeiros grandes filósofos da humanidade, os primeiros grandes pensadores. Começamos com Tales de Mileto, depois tivemos Aristóteles, Platão, Sócrates. Então, houve tempos luminosos. Houve um momento que antecedeu a Revolução Americana, a independência americana. Houve uma linha de grandes pensadores que enriqueceram a mentalidade do mundo. Isso aconteceu na China de Confúcio há milênios. Isso aconteceu em muitos momentos da história. A história tem transição entre momentos de selvageria, os bárbaros destruindo o que encontravam pelo caminho, e grandes construtores de civilizações. Então, essas pessoas que tinham visão, fossem ainda que fossem generais de exércitos, que faziam com que eles comandassem o seu povo e outros povos até, eles não deixaram
ruínas por onde passaram. Quando nós chegamos no tempo mais próximo de nós, a partir de um descobrimento que, na verdade, é uma farsa, porque o Brasil foi descoberto já sendo conhecido, e aí a história do Brasil que me ensinaram desde o curso inicial no colégio, era uma história que eu questionava sempre, mas pelo menos escreviam a história, mais ou menos, em alguns aspectos, corretamente. Só que a partir de um determinado momento, e isto aconteceu há pouco tempo, do ponto de vista histórico, mas a história da República, a partir da década de 50, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a história do Brasil é uma história trágica. Nós não podemos nos orgulhar de nossa história. E o povo que não tem uma história da qual se orgulhe, tem que saber que ela, que é o retrato do passado, que é a reportagem do passado, essa história mostra que o futuro não existirá. Poderá existir como futuro apenas expressão da palavra daquilo que vem depois. Mas não o futuro como aquilo que se construiu, aquilo que se deixou de herança. Nós estamos vivendo tempos muito trágicos. E eu tenho pena dos jovens e das crianças deste mundo, que Huxley chamou de admirável mundo novo. Claro que, como uma grande ironia, Orwell escreveu 1984, a terceira onda, e tudo que estamos vivendo hoje, em contraste com o avanço da tecnologia, que talvez nos leve para o inferno, em contraste com essa tecnologia, que é uma evolução de ciência, nós temos a decadência do pensamento, da razão. Portanto, nós estamos hoje imersos, mergulhados num tempo de decadência humana. Então, está na mão de portadores e detentores de canetas, simbolicamente, porque elas hoje não são nem mais usadas, daqueles que digitam a nossa história com as suas patas, com o seu desregramento moral, com o seu autoritarismo, com a sua corrupção moral e intelectual. E, infelizmente, esses escrevem a história que eles inventam, douram, ornamentam, como se fosse verdade a história que eles contam, porque não é a história que eles fazem. Nós estamos vivendo um tempo horroroso, porque quem está por aí, tomando conta das instituições, aviltando as instituições, apodrecendo, contaminando de forma bacteriológica as instituições, são a grande parte daqueles que assumiram postos e cargos e mandatos nessas instituições. Eu tinha uma pauta hoje com vários temas, mas de repente, quando eu me ponho aqui a abrir o meu coração e o meu pensamento, eu vejo que todos aqueles tópicos do dia de hoje ou de ontem, que seriam um assunto e que são um assunto comentado por todo mundo, esses tópicos podem se resumir e se juntar tudo neste retrato que eu trato de mostrar do meu tempo. Agora, defender estes apodrecidos de instituições apodrecidas e achar que tudo isto vale a pena se a ideologia, se o interesse, se a ambição daqueles que são defensores destes ou desses, ela é satisfeita? Ou elas são satisfeitas? A ambição, a ideologia. Paciência. Gozem do que podem usufruir, fazendo com que uma nação se empobreça, um país regrida e haja a predominância não das virtudes, mas dos vícios, dos piores vícios que os humanos podem mostrar. E todo dia temos exemplo. Estes que foram protagonistas
daquelas cenas que vimos na CPI. Claro que entre eles estava ali o sórdido Renan Calheiros. E aí eu digo que não importa qual seja o partido de quem seja, não importa qual seja a ideologia de quem seja, não importa qual seja a preferência política ou politiqueira de quem seja, quem é educado, quem é civilizado, quem tem um mínimo de ética, quem tem um mínimo de capacidade de discernimento, ao ver o que nós temos visto os espetáculos de pouca vergonha, de indecência, de avacalhação das instituições, de abuso de poder, de descumprimento de regras, de leis, infratores da Constituição que usam a toga e empunham a espada da justiça, a balança da justiça. Quando nós vemos tudo isso, a gente diz qual é o nosso destino. Não adianta as pessoas polarizarem, que é a palavra da moda. A polarização é normal. O que não é normal é esta chamada polarização, que, na verdade, é a divisão de grupos humanos torpes nos seus objetivos e que se opõem porque, no momento em que qualquer um deles seja o vencedor na disputa polarizada, no pior sentido, perde o país, perde a nação, perdem as criaturas de bom senso e de boa fé. Todos os dias eu me defronto com a degeneração do país, a partir da degeneração dos que o dirigem e a partir da degeneração das instituições que estão apodrecidas, embora dentro delas existam os que resistem, como Leônidas e os 300 comandados por ele, que mesmo sabendo que não iriam vencer, preferiram a derrota e a morte do que não resistir.